Olá, tudo bem? Eu estou aqui na antiga cidade de Pérgamo para falar para você sobre o maior inimigo da esperança. E estou aqui bem perto desse templo dedicado a Zeus, um deus pagão. Aqui acontecia muitas coisas impressionantes. Uma delas, eles usavam uma serpente viva como parte do culto pagão. Pérgamo representa o período dos compromissos, o período em que eles uniram cristianismo com paganismo. Foi a fase em que a verdade foi jogada por terra, onde os homens usados pelo inimigo mudaram a verdade de Deus em mentira. Para você ter uma ideia, Pérgamo representa uma fase em que o inimigo entra para valer no seio do cristianismo. O que ele não conseguiu em Éfeso, nem em Esmirna, ele passa a conseguir em Pérgamo. Imagina quanta coisa importante tem nessa carta que Jesus manda a Pérgamo. Um dos versículos, ele diz o seguinte: eu sei onde você habita, que é onde está o trono de Satanás. E tem muito mais sobre Pérgamo. Pérgamo representa um período que vai do ano 313, 323 até o ano 538. Esse foi um período de alianças, em que a igreja cristã fez concessões políticas e também com o paganismo. Houve uma mistura de cristianismo e paganismo, entende? E isso foi muito mal para a igreja cristã. Essas alianças levaram a igreja a fazer concessões e Constantino, o grande imperador de Roma, juntamente com o bispo Eusébio, eles fazem um decreto e propõem a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo. Isso aconteceu no ano 321, ano que faz parte exatamente do período de Pérgamo, a terceira fase da igreja cristã. Ao ler a carta que Jesus escreveu a Pérgamo, ele começa logo dizendo o seguinte: assim escreve aquele que tem a espada afiada de dois gumes, mostrando que a palavra de Deus deve ser o guia seguro para os filhos de Deus. A espada afiada de dois gumes representa a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. No verso 13, ele fala: eu conheço vocês e sei que o lugar que vocês estão é onde está o trono de Satanás. Exatamente aqui onde eu estou, nesse templo pagão, representando assim o trono do inimigo, o trono de Satanás. Ocorre o seguinte, que no próprio verso 13, Jesus diz assim: mas aí tem pessoas fiéis que não negaram a minha fé, que mantiveram os princípios da palavra de Deus. Então sempre existiu um povo fiel. Mesmo diante dessas tribulações todas, nós destacamos aqui o verso 14 e o verso 15. Especialmente o verso 15 mostra claramente que o que a igreja de Éfeso, a igreja apostólica, a igreja primitiva, fez, a igreja de Pérgamo não fez. Ou seja, Éfeso rejeitou os nicolaítas e Pérgamo aceitou os nicolaítas. Em outras palavras, foi no período de Pérgamo que Satanás estabeleceu definitivamente o seu trono, estabeleceu definitivamente a sua igreja. Ou seja, a igreja que aparece em Apocalipse 17, ela foi estabelecida, fundada, ela começou nesse período de Pérgamo. E essa mensagem de que tem o trono de Satanás no período de Pérgamo, significa que mais na frente o inimigo iria golpear, iria jogar a verdade por terra. O que mais a Bíblia fala sobre Pérgamo?
no livro de Atos, no capítulo 20, versos 29 e 30, diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Foi exatamente isso que aconteceu no período de Pérgamo, de 313, 323 a 538. Essa fase em que a igreja cristã se mistura, se une com o paganismo. Mas lembre-se que em todo esse período, Deus sempre teve um povo fiel. Deus sempre manteve a sua igreja fiel. Mas também, enquanto havia um grupo de pessoas que conseguiam manter os princípios da Bíblia, havia, por outro lado, um grupo de pessoas usadas pelo inimigo, que a Bíblia chama de lobos vorazes, que não poupariam o rebanho. E você sabe, Pérgamo representa exatamente essa fase, em que eles começam a mexer na santa lei de Deus, em que começam a trabalhar de forma maligna para mudar a verdade de Deus em mentira, como profetizou Daniel no capítulo 8. Daniel capítulo 8, verso 12, usa uma expressão muito forte, e eu quero chamar a sua atenção para essa expressão usada por Daniel, o profeta. No capítulo 8 do seu livro, verso 12, claramente a palavra de Deus diz: o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então você percebe que a profecia já anuncia que no futuro alguém lançaria a verdade por terra e iria prosperar. O que significa isso? Que a verdade de Deus sofreria um atentado, sofreria um ataque, e esse ataque daria certo. Muitas pessoas aceitariam e seguiriam essa mensagem deturpada e prostituída. Quando você vai para Daniel 7:25, você encontra essa mesma afirmação de uma maneira bastante contundente. Está escrito assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então esse texto, que se aplica não só a Pérgamo, como também a Tiatira, mas também a Pérgamo, mostra claramente que Satanás já estava preparando o terreno para mudar a verdade em mentira. Em Romanos capítulo 1, verso 25 está escrito: eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo está se referindo ao paganismo aqui, mas isso também aconteceu com o cristianismo em Roma. E eu convido você a ir comigo até Roma. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 13, está escrito: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse verso revela claramente que o período de Pérgamo foi o período em que o maior inimigo da esperança entrou em ação. Durante o período anterior, o período de Esmirna, Satanás tentou destruir a igreja, tentou perseguir os cristãos e perseguiu realmente os cristãos. Mas, na verdade, os cristãos permaneceram fiéis. Agora, em Pérgamo, Satanás muda um pouco a sua estratégia e propõe alianças, propõe compromissos. E foi justamente isso que aconteceu. Satanás usou uma estratégia, levando inclusive o imperador de Roma a uma pseudo-conversão. Constantino se apresentou como um cristão e agora fez uma união entre religião e política.
entre a igreja e o Estado. E essa união possibilitou com que eles armassem alguma coisa que mais tarde se transformaria na maior perseguição da história. Ou seja, essa união entre igreja e Estado fez com que no ano 321 eles então decretassem o que seria, vamos botar entre aspas, uma lei dominical. Na verdade, foi um decreto mudando o dia de guarda do sábado para o domingo. O período de Pérgamo é o período em que a igreja romana começa a se organizar, em que os romanos começam agora a trabalhar de uma maneira religiosa, intencional, justamente com o propósito de dominar, de estabelecer as suas bases. Quando você vai para Apocalipse 17, você vê uma mulher, uma meretriz, que está sentada sobre a besta e que está adornada de ouros, pedras preciosas e pérolas. Essa mulher é símbolo da igreja romana. Então tudo isso está ligado com o período de Pérgamo. E o maior inimigo da esperança começa de uma maneira muito sutil a trabalhar para que as pessoas não percebessem que o mal estava entrando e penetrando no seio do cristianismo. E quando nós chegamos ao ano ali de 380, 381, então o movimento da igreja romana já é mais forte, entendeu? Bem mais forte. E termina esse período justamente quando o bispo de Roma assume o poder, assume o controle e finalmente dá início à supremacia papal. Aquilo que a gente chamaria depois do que é conhecido nas escolas, em todos os lugares, de Santa Inquisição. Que aqui entre nós, né, de santa só tinha o nome, porque foi uma chacina. Aqui nesse lugar onde você está vendo, o Coliseu, foi um dos lugares mais terríveis onde os cristãos eram destruídos. No próximo estudo, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu aqui no Coliseu. Prepare o seu coração, porque nós estamos aqui em Roma tratando de um assunto que começou lá na cidade de Pérgamo e passou por aqui, ou seja, os acontecimentos, as pressões e perseguições passaram por aqui. O maior inimigo da esperança armou uma grande cilada para destruir os cristãos, mas Deus é mais forte e a verdade prevaleceu e os cristãos foram fiéis e a mensagem foi preservada até os dias de hoje. Se eles tinham o maior inimigo da esperança, nós temos a grande esperança em nosso coração. O estudo que fizemos hoje é realmente um estudo impressionante. Essa mensagem tocou o nosso coração. Nós estudamos sobre um período da igreja onde as pessoas fizeram compromisso e alianças com o Estado e com o paganismo. Mas chegou o momento de você fazer uma aliança com Deus, uma aliança com a Bíblia, uma aliança com Jesus Cristo. Por isso eu estou aqui fazendo um convite, um apelo para que você venha fazer essa aliança, o compromisso verdadeiro com aquele que realmente é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Salvador. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8, está escrito: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo fala conosco através da Bíblia. E nesse momento ele está falando com você. Enquanto eu prego, enquanto eu falo, enquanto eu faço o apelo, o Espírito Santo está aí, ao seu lado, trabalhando na sua mente, trabalhando no seu coração e chamando você a um compromisso verdadeiro e eterno com o nosso Pai Celestial. Abra o seu coração. Abra o seu coração para a Bíblia, abra o seu coração para Jesus, abra o seu coração para a verdade, abra o seu coração para o chamado que Deus está fazendo para você. Eu estou aqui, em frente ao Coliseu, aqui em Roma, fazendo um apelo para você, no local onde as pessoas fizeram compromissos com o paganismo. Você precisa fazer o compromisso com